Acredite que a vontade de vencer é a coragem de começar. Comece seu dia com uma palavra de fé, inspiração e motivação. Está no ar Momento Reflexão. Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão. Nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar, existe algo especial a ser compartilhado contigo. Certa vez alguém compartilhou e comentou de que nós devemos prestar atenção naquilo que os mais velhos têm a nos dizer. Porque ninguém vai viver tempo suficiente a ponto de ter a oportunidade de cometer todos os erros. Mas nós, como seres humanos, temos um problema crônico, que é justamente exercermos a crença em nosso subconsciente de que nós somos melhores que as outras pessoas. E talvez você diga, se isso não tem fundamento, eu particularmente não penso desse jeito. Pensa, mesmo sem querer. Quantas vezes ouvimos falar a respeito de uma pessoa que sofreu um acidente? E aí você passa pela mesma rua onde a pessoa sofreu o acidente, e é muito comum, se nós não nos policiarmos, a dizer, mas como foi possível que ele tenha se acidentado aqui? É uma rua tão tranquila, não teria como. Eu acho que faltou um pouco da capacidade em direção, e assim vai. Quantas vezes ouvimos falar a respeito de coisas horríveis, onde uma pessoa vem e diz, você acredita, acabei de ser assaltado. E a outra pessoa que ouve diz, mas se fosse comigo. E quantas vezes você está andando de caroneiro ao lado de alguém e a pessoa cai num buraco e você pensa, poxa, se eu estivesse dirigindo isso não aconteceria. Nós temos em nosso subconsciente uma informação retida que sugere que de alguma forma somos superiores aos demais. E isso é trágico, porque isso nos engessa. Nós começamos a assumir uma sensação de que somos importantes. E quando assumimos que somos importantes demais, nós passamos a sofrer de uma síndrome chamada Síndrome de Deus. Você provavelmente em algum momento já teve resquícios dessa síndrome. Você provavelmente conhece pessoas com esta síndrome. Estava eu vindo para o trabalho hoje na manhã, saí de Xaxim, vindo a Chapecó. E essa BR, quando passa a Cordilheira Alta, é sempre muita neblina. Sempre. E de repente estava eu vindo ali no tranco que a BR propunha. E um camarada passa, alucinado. O primeiro pensamento que me ocorreu foi, mas que cidadão folgado. Aí um caminhão precisou frear abruptamente. O outro que estava atrás precisou frear abruptamente. E eu precisei fazer o mesmo para que não entrássemos em um engavetamento. Só que quando esse pensamento surgiu em meu coração, imediatamente surgiu um outro pensamento que contrapõe este primeiro. Porque as pessoas, se me permitem a contribuição, começam a acreditar que quando existe um despertar de consciência, elas não vão mais cometer nenhuma gafe, elas não vão mais ter nenhum pensamento torpe, elas vão viver em um outro patamar, mentalmente falando. Isso não é verdade. O despertar de consciência só te dá a nova percepção do mesmo fato. Quando uma pessoa comete uma injustiça ao seu lado, você ainda se revolta. Mas a revolta não é mais o único sentimento, porque você teve um despertar de consciência. Quando uma pessoa te fecha no trânsito, você ainda se indigna, mas existe uma outra percepção, um outro questionamento, o método socrático surge e você entende que o poder norteador não consiste nas respostas, consiste nas perguntas. Então, quando o camarada adentrou a pista, eu simplesmente pensei, puxa vida, será que ele está atrasado? Será que ele está com algum problema? Será que alguém que está com ele, sei lá, está tendo um mal súbito e ele simplesmente precisa, o mais rapidamente possível? Só que a verdade é que nós sempre assumimos o pior da outra pessoa. Já percebeu isso? As pessoas estão divididas
A sociedade está dividida com uma série de opinião e todo mundo quer impor a sua opinião. Ontem, uma discussão acalorada que tinha na empresa que trabalho, no período vespertino, alguém disse o seguinte: eu espero que você consiga mudar a minha cabeça. Eu sorri e falei: minha pretensão não é fazer você mudar a sua cabeça. Se nem Deus interferiu no livre-arbítrio, quem sou eu para fazê-lo? Hoje, urgentemente, precisamos aprender quem são as outras pessoas. Mais cedo comentava com vocês a respeito da visita de um amigo que recebi hoje. Tantos anos passaram. E quando se tomou conhecimento de que estamos na mesma cidade novamente, houve a iniciativa de estar junto para poder conversar. Saudade. Saudade só sente quem em algum nível amou. E só deixa a saudade quem foi amado, já dizia o poeta. Aquele senhor adentra a porta do hospital segurando a sua mão que estava envolta em um pano de louça. E ele diz: eu preciso de ajuda. E a enfermeira rapidamente chamou o médico plantonista. E o que tinha acontecido era que aquele senhor estava mexendo em sua casa com algumas coisas e uma das chaves escapou. E quando escapou, acabou perfurando a sua mão. Ele apenas pegou um pano que tinha ali disponível e foi para o hospital o mais rápido possível. O médico, então, com toda a paciência, começou a limpar aquele ferimento, estancar o sangue, até que aquele senhor, bondosamente, num tom de educação, mas falando a verdade contida em suas palavras, disse: doutor, por favor, eu não quero ser desrespeitoso, mas o senhor pode apurar um pouco? Eu tenho um compromisso que eu não posso me atrasar. E o médico disse: ok. O senhor quer falar comigo sobre o seu compromisso? Eu vou visitar a minha esposa. Ela aqui está internada na clínica Santa Clara. E eu estou indo lá visitá-la. O médico se surpreendeu porque a clínica Santa Clara era especializada em tratar pessoas com Alzheimer. Então ele olha para aquele senhor e diz: a sua esposa está se tratando na clínica Santa Clara pelo motivo que todos vão se tratar na clínica Santa Clara? Ele disse: sim, minha esposa tem Alzheimer. Tanto é que está tão avançado que ela não sabe mais quem eu sou. Todos os dias venho visitá-la e eu preciso criar algumas distrações para que ela não se assuste, porque ela não sabe mais quem eu sou. Então o médico sorriu, entendeu que a iniciativa era interessante e olha para aquele senhor e diz: ok, eu estou quase terminando, o senhor não vai se atrasar para o seu compromisso, mas se me permite o questionamento, por quê? Por que essa urgência em estar lá na hora certa? Não se atrasar, sendo que a sua esposa não sabe mais quem o senhor é? Aquele senhor sorriu, colocou a mão no ombro daquele médico como se estivesse prestes a ensinar-lhe uma preciosa lição, não anunciada nem solicitada, apenas um presente para aquele jovem doutor, e ele diz: doutor, ela pode não saber quem eu sou, mas eu sei muito bem quem ela é. Queridos, esta é a maior necessidade no tempo presente. Sabermos quem as pessoas são. Muitas vezes estamos nos perdendo. Não sabemos mais quem são as outras pessoas, e isso acontece porque nós não sabemos mais quem somos nós. O mundo está tão secularizado que nós passamos a ter medo de termos uma identidade específica. Mas precisamos ser lembrados de que saber quem somos não coloca em xeque o fato de que as outras pessoas são diferentes de nós. Estamos começando mais um dia. E existe um apelo para que saibamos quem são os filhos, para que reconheçamos quem são os pais, para que tenhamos a sensibilidade para cuidar das pessoas relevantes em nossa existência, mas acima de tudo, para que possamos estar atentos naquilo que realmente tem importância. Ontem, conversando com uma pessoa, e ela olhou para mim e disse assim:
E como você está lidando com toda essa fase da pandemia? É engraçado porque esta sempre foi uma pergunta que eu me peguei fazendo a N pessoas ao longo do processo. E foi a primeira vez que alguém me perguntou nesses termos: como você está lidando com este momento de pandemia? E a minha resposta foi: estou cuidando da minha saúde mental. Porque em tempos de pandemia, cuidar da saúde mental é importante. Então, querido, se existe um apelo, não esqueça de quem são as pessoas importantes na sua vida, mas também não esqueça que você o é. Não mais importante, não com a síndrome de Deus, não se sentindo tão importante a ponto de que você não tenha mais a liberdade de ser quem você é, mas ainda importante. Ama teu próximo como a ti mesmo, não mais. Se você em algum momento teve necessidade de ferir outra pessoa, reavalia, não por ela, mas por ti. Verifica o que está acontecendo aí dentro, porque se você tem necessidade de ferir alguém é porque você está ferido. E que você jamais esqueça quem és e quem são. Vamos pedir o auxílio divino para isso? Feche teus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque um dia demonstraste tanto amor por nós que não tivemos condições de negar esse amor ou rejeitá-lo. Guia-nos, Pai querido, transforma-nos por Tua misericórdia e que no dia de hoje possamos ser um rastro de luz e amor por onde quer que passemos. Esteja na direção de nossa existência, hoje e sempre. São bênçãos que eu te peço e sou grato, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, justo, hoje e sempre. Amém. E com esse sentimento no coração, vamos adiante, vamos em frente, cientes de que Deus está na direção, guiando os passos, iluminando a vida, e que eu e você, independente do que aconteça em nossa vida, jamais esqueçamos que somos para Deus a raridade. Talvez você diga: se ninguém tem lembrado o quanto eu sou especial. Então vá até um espelho e diga: és tu muito especial. E se o mundo não reconhece o seu valor, saiba que o amor de Deus é suficiente. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair.